Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, âncora do Money, CNN Money. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo. Um ótimo dia a você, Carol. Um ótimo dia a quem nos assiste. Finalmente. Finalmente. O orçamento aprovado de 2025. Quase abril. Quase abril. Quase 4 meses de atraso, né? Estava ali o governo operando naquele modo com restrição orçamentária e agora chega esse texto, essa peça. Só que a gente entra naquele ponto, expectativa versus realidade. E aí você que vai contar pra gente o que é expectativa, o que pode ser de fato uma realidade para começar superávit de 15 bilhões. 15 bilhões de reais. É muito difícil que a gente consiga esses 15 bilhões. O governo está sendo muito otimista, os congressistas muito otimistas com esse valor, mas há alguns porquês. Tá, Carol? Vamos aos porquês primeiro, depois eu falo se a gente vai conseguir bater ou não no finalzinho do ano. Na nossa tela tem uma arte com as mudanças. Por que demorou esse tal do orçamento? Porque tinha muita coisa para ajustar. Essas são as principais mudanças. Bolsa Família teve um corte de 7 bilhões e 700 milhões de reais. O governo justifica esse corte falando que vai fazer um pente fino na plataforma do Bolsa Família. Só que aquele negócio, pente fino, pode achar, não pode achar alguma irregularidade. E que a gente já vem falando desse pente fino durante todo o ano de 2024. Exato. Durante todo o ano, o governo falou que conseguiu fazer alguns avanços, mas à época do anúncio do pacote de gastos, falou que uma solução para gastar menos seria fazer mais um pente fino no benefício de prestação continuada e no pagamento do Bolsa Família. Segundo o governo, estes cortes de 7 bilhões e 700 virão do pente fino, mas aí a gente não tem certeza, a gente não tem garantido que o pente fino vai ser efetivo e se realmente tem 7 bilhões e 700 para cortar de benefícios irregulares. Essa é uma pesquisa do governo, vamos acompanhar ao longo do ano. Auxílio Gás, lembra que a gente falou que estava subfaturado no orçamento, o governo estava falando que ia gastar 600 milhões, mas no ano passado gastou mais de 3 bi. Pois bem, teve que fazer o ajuste, teve que colocar o auxílio gás dentro do orçamento, aumentou em 3 bilhões e 300 milhões de reais o valor destinado para este programa social, mas solucionou o problema, está dentro do orçamento, não vai gerar discussão com o Tribunal de Contas da União. Pé de meia, aqui a gente ainda tem um problema, tá? O pé de meia ficou de fora, é um dos principais entraves para o orçamento. O que o governo fez? Separou os projetos, vai ter o orçamento, que foi aprovado ontem, e mais para frente o governo vai enviar um novo projeto para colocar o pé de meia dentro dessa peça orçamentária. Quanto que falta para colocar dentro do orçamento? 3 bilhões de reais. Então lembra que a gente falou de um superávit de 15, 13 ainda não está no orçamento, você faz 15 menos 13, já está nos 2 bilhões de reais, é esse superávit do governo. No caso do pé de meia, é aquele correr por fora, né? Exato, a gente está correndo por fora, utiliza mecanismos e fundos para custear este pé de meia, que é aquele fundo de manutenção nas escolas, fundo de manutenção das crianças nas escolas. Permanência dos alunos, perdão, me ajuda aí, obrigado pelo auxílio. O pé de meia está sendo custeado por este fundo. O TCU fez um apontamento, fez um alerta, falou não pode fazer isso, tem que estar dentro do orçamento e deu 120 dias para o governo corrigir. O governo vai usar todos estes 120 dias para empurrar essa matéria para frente, então tem isso aqui ainda para passar. 15 bi menos 13 já deu 2. A gente tem aqui BPC, seguro-desemprego e abono e aumentos. Esses recursos foram aumentados. Por quê? Porque o salário mínimo foi maior do que se projetava. A inflação acabou terminando o ano passado acima das projeções e isso acaba impactando o reajuste do salário mínimo, mesmo com as restrições do pacote de corte de gastos. E aí teve que aumentar seguro-desemprego, abono e também outros benefícios que são atrelados aqui ao salário mínimo, como é o caso da Previdência. A Previdência também teve o valor reajustado para cima. E as emendas parlamentares, olha, as tão discutidas, tão faladas, bem faladas, mal faladas, aí depende de quem está conversando com a gente. Mas as emendas parlamentares estavam previstas para ser 39 bilhões de reais para este ano. E aí os parlamentares aproveitaram que tinha uma folguinha no orçamento, aproveitaram que teve corte de gastos no ano passado, subiram mais 10 bilhões de reais. Então a projeção anterior era 39, agora é 50 bilhões de reais. A maior parte impositiva, não tem o que o governo fazer, não dá para bloquear, vai ter que pagar este recurso. Mas claro, se a gente faz as continhas na conta dos congressistas, 15 bi. Para além do pé de meia, tem mais coisa de fora desse orçamento. Recursos do Minha Casa Minha Vida que estão sendo custeados pelo fundo do pré-sal, 18 bilhões de reais.
Não está na conta do cumprimento do arcabouço fiscal, mas mesmo assim entra na conta Brasil. Não dá para a gente ignorar, fingir que esse gasto não existe. 18 bi do fundo do pré-sal. 44 bilhões de reais que estão de fora do orçamento por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é referente aos precatórios. Teve a PEC dos precatórios na transição de governos. E aí o governo entrou com recurso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que até ano que vem os precatórios podem ficar de fora do orçamento. Não vai contar para a regra fiscal, mas mesmo assim é gasto brasileiro. A gente aumenta a nossa dívida se ficarmos no vermelho. É o caso do que está acontecendo aqui. Apesar destes 15 bi no papel, efetivamente a gente vai ter um déficit em 2025. São os cálculos dos técnicos do Congresso. O IFI, o Instituto Fiscal Independente do Senado, indica que este déficit vai acontecer. A gente não vai ter dificuldade para cumprir a regra fiscal, mas vai perder dinheiro em 2025 e para um país já muito endividado, que paga muitos juros, perder dinheiro não é uma boa proposta. O que aconteceu também para este reajuste para cima? As despesas vieram para baixo, tivemos ali algumas correções, tem coisa fora do papel e também as receitas foram para cima. O governo e os congressistas, porque fizeram essa peça em conjunto, prevêem agora um aumento de 22 bilhões de reais nas receitas. E aí, claro, há muita discussão em um ano em que a economia deve desaquecer, em um ano de atividade mais fraca, talvez de menores importações. As importações pagam imposto e deram um boost, deram um up nas receitas do ano passado. Essas são as preocupações. Nós temos um momento em que as receitas maiores são uma incógnita, mas o governo e o Congresso conta com essa receita maior para custear a máquina pública em 2025. E tem a história do CARF. Lembrando, CARF era uma das apostas do governo para arrecadar mais. Estava projetado ali em 50 bilhões de reais de arrecadação no ano passado, conseguiu arrecadar 300 milhões. Para este ano, eles estão prevendo 28 bilhões de reais, mas também é uma receita que a gente não sabe se vai entrar ou não. Então, aprovou, tiramos isso da frente, mas com muitas e muitas dúvidas ainda, viu, Carol? Muita incerteza. Ficamos na expectativa, então, Gabriel Monteiro. A realidade está se mostrando bem diferente. Gabriel Monteiro, daqui a pouquinho volta para conversar mais com a gente. Daqui a pouquinho. Até já.